Olá, queridos alunos, queridas alunas, mais do que isso, né, meus queridos irmãos na fé, como que vocês estão? Graça e paz. E o nosso objetivo como professores, crentes em Jesus Cristo, é transmitir a palavra de Deus e que vocês possam aplicá-la no seu dia a dia. Eu tenho buscado materiais, leituras bastante interessantes para complementar as nossas aulas, ok? Os nossos estudos. E como nós temos falado, é muito importante falar dos nossos sentimentos. E como que você se sente neste momento? Você sente alegria, tristeza? Porque é importante identificar o que estamos sentindo. Porque, assim, é muito comum nós perguntarmos qual a sua alegria, qual a sua maior alegria. E nessa semana me veio uma pergunta à minha mente. Veio essa pergunta: qual a sua tristeza? É meio difícil, né? É, talvez você possa completar aí. Minha tristeza é. Mas o que eu quero comentar para vocês, que a minha tristeza são as pessoas que não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na verdade nela contida, porque nós sabemos que nada mudará a nossa vida, como encontrar tesouros escondidos que Deus nos oferece. Nós sabemos disso. Nada mudará a nossa vida como encontrar tesouros escondidos que Deus nos oferece. E se as pessoas buscassem a palavra, eu acredito que muitos conflitos seriam evitados, problemas solucionados, não é mesmo? E pensando assim muito nas questões sociais também. E na Rádio BBN, eu creio que vocês conhecem, tem um programa que se chama Sabedoria para o Coração. Eu fiz um estudo alguns meses atrás, o estudo do livro de Provérbios, e ele trazia esse pequeno texto. Se você deseja tesouro verdadeiro, então cave em busca de sabedoria. Esquadrinhe o mapa do tesouro contido nas Escrituras para encontrar onde ela está, como funciona, com que se parece e como tê-la em sua vida. Uma coisa é viver uma vida rica, outra coisa viver uma vida reta. Uma coisa é fazer grandes investimentos, outra coisa possuir grande discernimento na vida. E nós sabemos que a palavra de Deus é um tesouro. E sabemos também que sempre que se encontra vida, significado ou alegria longe do Criador, a alienação crescente de Cristo conduzirá à completa miséria. Isso é tristeza. Aí eu estava pensando nisso nessa semana. E tenho certeza que vocês também já devem ter lido esse versículo. Jesus respondendo, disse-lhes: vós errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigada, Deus, por até aqui nos sustentar, por até aqui cuidar de nós, Senhor. Obrigada por esse momento, abençoa o nosso tempo de estudo. E, Senhor, ajuda-nos a cuidarmos uns dos outros como o Senhor nos ensinou. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então, hoje o nosso tema é ser humano, seus componentes e a questão emocional. Como está na palavra, né, a Bíblia nos diz que a pessoa é um ser total. A Bíblia não faz separação do corpo, alma e espírito. A Bíblia nos apresenta a totalidade do ser, ou seja, a sua dimensão física, mental, emocional, espiritual e social, né? Ou seja, ela apresenta o ser humano como tendo uma natureza integral. E a união do corpo, da alma e do espírito forma o ser humano como um todo. E muitas vezes nós vemos nos textos bíblicos referências ao ser humano
como tendo corpo, alma e espírito, que são os aspectos físicos, psicológicos, espirituais e sociais presentes tanto no homem quanto na mulher e expressos, logicamente, né, na vida em sociedade. E Jesus Cristo salvou o corpo, a alma e todo o ser. Então, nós pertencemos inteiramente a Jesus, pertencemos inteiramente a Ele. Eu quero exemplificar isso aqui no... Podem abrir 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses, eu quero ler para vocês. 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe esse texto aqui para exemplificar o que eu falei acima, né, que a Bíblia faz referência ao ser humano como tendo corpo, alma e espírito. O nosso corpo, o aspecto físico, a alma, que é a sede das emoções, a nossa mente, e o espírito, disposição para adorar a Deus. Então, eles devem ser santificados juntos, né? É a santificação total do homem, o ser humano integral. E os relacionamentos e a totalidade da nossa vivência devem estar sob a ação do amor e da graça divina. As emoções, elas desempenham um papel importante na vida de todas as pessoas. E quem abraça a fé cristã, nós sabemos, não está livre dessas emoções que se manifestam de diversas formas. É o que nós estamos vendo e veremos nos próximos encontros, nas próximas aulas. E para vocês se inteirarem mais, entender o que nós estaremos estudando daqui para frente, eu vou ler para vocês o índice do que eu pretendo, do que eu tenho buscado em oração trazer para as nossas aulas. Os nossos sentimentos e a nossa afetividade, identidade, o eu e seus valores, a autoestima, ansiedade, culpa falsa e culpa verdadeira, medos, fobias e tormentos, depressão e estresse, saúde integral, ira, ressentimento e perdão, perdas, o fortalecimento do ser interior, graça curadora, relações de ajuda e comunidade terapêutica. Então, é assim que nós estaremos caminhando. Então, existem alguns componentes ou aspectos fundamentais da personalidade que serão estudados aqui agora à luz do ensino bíblico. Esses componentes, eles indicam vocações essenciais que são desejadas por Deus para a mulher e para o homem. Então, quando nós conseguimos expressar essas vocações em nossas vidas, nós temos o equilíbrio da nossa personalidade. E quais são essas vocações? Aqui no capítulo 1 desse livro, o reverendo Dr. Ronaldo Sattler Rosa, eu fui buscar saber quem é o doutor, né, Ronaldo Sattler Rosa, e ele é professor da Faculdade de Teologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, MESP. Ele recebeu o título de membro honorário da Sociedade de Estudos Pastorais Interculturais, sediada em Düsseldorf, uma cidade maravilhosa na Alemanha, como reconhecimento por sua excelente participação de 1995 a 2008 nas atividades daquela organização. Bem, aqui está assim, um pequeno resumo do currículo do reverendo Dr. Ronaldo Sattler, e esse reverendo ele nos indica 3 vocações para a nossa reflexão. A primeira delas é administrar a natureza. Ele fala que esse é um componente da personalidade humana, de acordo com a Bíblia. É a vocação dos seres criados à imagem e semelhança de Deus, administrar a natureza, né? E o texto que nós vamos trabalhar é o que está em Gênesis 2, 18 a 20. Vamos ler? Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Então, nós aprendemos que Deus colocou os animais e as aves diante de Adão para que ele lhes desse nomes. E de acordo com as culturas, né, dos escritores do Antigo Testamento, dar nome às coisas significa possuí-las, significa dominá-las. Não se trata, é claro, de domínio absoluto, de domínio destrutivo. O ser humano é chamado a ser companheiro de Deus na administração do jardim, ou seja, do planeta Terra. Assim, o homem e a mulher, eles não nasceram para ser escravos. Nós somos criados para administrar os recursos e os bens da criação, que devem estar a serviço do bem de toda a humanidade, né? Isso tudo é para o nosso bem. E por esse motivo que qualquer tipo de exploração humana atinge em cheio os nossos sentimentos e a dignidade de homens e mulheres feitos para participar com Deus na contínua criação do universo e da história. Então, administrar, dominar, no sentido aqui do texto bíblico, é o oposto de ser escravo. É exercer a liberdade em benefício do próximo e para o seu próprio bem, não é? Então, nós sabemos que as manifestações que ocorrem hoje em dia em favor da natureza, todo esse movimento, essas manifestações não são estranhas a nós, os cristãos. O esforço contínuo pela preservação da natureza é um ensino bíblico tradicional. Ou seja, a casa humana ou o globo terrestre precisa ser cuidado, né? Precisa ser cuidada como santuário do próprio Deus, estabelecido para promover a paz, equilíbrio e o entendimento entre as pessoas e nações. Esse é a vocação, né? A vocação fundamental, uma vocação espiritual de Deus para nós. O segundo é conviver com os outros. E aqui pela narrativa de Gênesis 2:18, que quando ele fala que não é bom que o homem esteja só, constatamos que o homem e a mulher foram criados para conviver em igualdade de oportunidades e de condições. Nós fomos feitos para o convívio, para sermos irmãos e irmãs, sem discriminação e sem tratamento desigual. Essa parte aqui me fez lembrar do nosso primeiro princípio que nós estudamos nos 2 últimos encontros, para se ter saúde emocional e espiritual saudável. O primeiro princípio, vocês lembram? Não fique sozinho, convide alguém para estar perto de você. Então, a segunda vocação que Deus tem para nós é conviver com os outros. Hoje em dia, presenciamos um crescimento contínuo da consciência de que o ser humano não deve ser tratado com discriminação. Quantos movimentos temos visto, quanta coisa acontecendo, e discriminar é tratar bem algumas pessoas, enquanto outras são tratadas de maneira diferente, com desprezo e desconsideração. E nós temos visto a discriminação contra a mulher, que tem sido, lamentavelmente, uma característica de muitas culturas. Isso é muito triste, e o ensinamento bíblico realça que a mulher e o homem são diferentes, sim, mas essa diferença não é para discriminação, e sim para complementação de seus seres, um complementando o outro, a fim de que eles realizem juntos, de maneira solidária, a sua vocação, ou seja, de conviver e administrar, a convivência e administração de tudo que Deus tem nos dado, colocado em nossas mãos. A terceira vocação
é cultuar a Deus. Aqui o reverendo doutor Ronaldo Sattler, ele cita o texto de Romanos 12:1. Eu creio que esse texto deve estar fresquinho na nossa memória, porque recentemente nós fizemos o estudo dos 16 capítulos do livro de Romanos. E aqui aprendemos com esse conhecido texto, né, Romanos 12:1. Vamos ler aqui Romanos, só para relembrar, 12. Rogo-vos, pois, irmãos, misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o reverendo, ele trouxe esse texto de Romanos 12:1, onde nós aprendemos que o culto racional é aquele em que há uma sintonia entre a existência e o momento de reunião para adoração. É aquele momento na igreja, no templo e fora. O culto verdadeiro é aquele em que há uma profunda harmonia ou coerência entre o viver e o falar, né? O sacrifício verdadeiro, agradável a Deus, é o viver diariamente para o bem, que é o próprio Deus, né? Que é Deus mesmo, e que se manifesta na solidariedade e no amor ao próximo. Aí eu me lembrei daquele cântico, né? Coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. É lindo, eu não sei cantar muito bem, mas eu adoro essa canção e no estudo eu lembrei dessa música. É amar o nosso próximo, né? É essa harmonia, essa coerência que tem que ter na minha vida, como eu sou na igreja e como eu sou fora dela. Isso é um culto agradável a Deus. É nós termos coerência em nossas vidas, é fazermos tudo de maneira equilibrada, né? O culto racional, a palavra explica que é o culto lógico, ou seja, é o culto santo e agradável que eu ofereço com a minha vida, com o meu corpo. Então, o culto racional é aquele que existe uma coerência, uma consistência entre o que eu faço na casa de Deus e o que eu faço no meu dia a dia. Isso tem valor para Deus. E lembrando, né, lá do nosso estudo também, que não é só deixar de fazer o que não deveria fazer, né? Deixar de fazer o errado, mas fazer o que deveria fazer. Isso é oferecer o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, né? A mão precisa ofertar, a mão precisa ajudar os mais velhos, as viúvas, como está na palavra. A boca precisa abençoar, o ouvido precisa prestar atenção aos ensinamentos e colocá-los em prática. E também um outro ponto aqui, né, que o reverendo traz, é muitas pessoas estão preocupadas com a competição atual entre diversas seitas, religiões e mesmo entre as igrejas, né, brigas por cargos, funções, e esse é um fato que tem causado muita inquietação. E certamente que a ideia de concorrência religiosa não contribui para o testemunho da igreja, né, porque soa estranho para os não crentes que as igrejas tenham belos cultos, né, orações emocionadas, cânticos maravilhosos, cânticos vibrantes, enquanto que fora da hora da reunião para o culto, os membros das igrejas entram em competição e às vezes até se agridem. Então eu preciso pensar seriamente nisso, porque no momento do culto, na qualidade de reunião, deve seguir-se a prática diária da fé e dos valores afirmados com entusiasmo no templo, né, dentro da igreja. E esse é o culto agradável a Deus. Estende-se pelo dia a dia da vida e dos nossos relacionamentos. Então, nós entendemos aqui que o ser humano encontra o sentido maior de sua vivência na medida em que ele vive de acordo com essas vocações fundamentais concedidas por Deus. E aqui nessa aula nós estamos destacando essas
3 vocações. Essas vocações compõem a personalidade humana de acordo com o ensinamento bíblico. Ele fala também, né, que o equilíbrio da personalidade ocorre quando os homens e mulheres encontram e procuram expressar essas vocações fundamentais. Essas vocações, elas constituem o eixo em torno do qual giram as nossas vidas, que conferem estabilidade, segurança, autoconfiança às pessoas, permitem-lhes também, né, permitem a nós enfrentar com serenidade, sem pânico, as situações da existência que interferem mais, eu diria, acentuadamente em nossos sentimentos de tristeza, alegria, conforto, desconforto, o medo, confiança, raiva e outros, né, outros sentimentos que nós temos. E todos estamos sujeitos a passar por essas emoções, não é mesmo? Todos nós passamos por essas emoções. E nós poderemos compreendê-las melhor e reagir de maneira adequada se o nosso ser alicerçar-se nas bases maiores, ou seja, nas bases fundamentais da nossa vocação divina, que é não estar sozinho, administrar o que Deus nos deu, e além disso, a nossa adesão por graça e fé ao caminho, que é Jesus Cristo, nos capacita a ajudar outras pessoas também a olhar com confiança os muitos quadros de suas vidas em que elas estão passando, em que elas podem estar rindo, chorando, se lamentando, tendo medo. Me faz lembrar de Gálatas 6, do 1 ao 5, que o Senhor nos ajude a olhar com amor para o nosso irmão, né? Gálatas 6, de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas que prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, aqui o que nós aprendemos, né? De um ajudar o outro, de um ser suporte ao outro, né? Porque ele fala aqui que a igreja, ela pode ser uma comunidade terapêutica, né? De um ajudando o outro, um carregando o fardo do outro. Por isso que nós temos as escrituras, por isso que nós podemos estudar, nos aprofundar na palavra de Deus, porque ali nós temos um tesouro escondido, no qual nós podemos ajudar a nós mesmos e ao nosso próximo, ok? Na próxima semana teremos um outro estudo dentro dessa linha de saúde emocional, ok? Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!